Vamos lá, queridos, vamos ver nossa aulinha sobre poliedros, certo? Aí a gente tem alguns exemplos de poliedros, tá? Só para lembrar que os poliedros, eles são formados por superfícies planas, ok? Vamos lá. São figuras geométricas espaciais cuja superfície é formada apenas por partes planas. Em um sólido, superfícies planas são chamadas de faces. As linhas em que duas superfícies se encontram são chamadas de arestas. E os cantos em que duas arestas se encontram são chamados de vértice. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer para calcular a quantidade de vértices, a quantidade de arestas e a quantidade de faces dos poliedros? Bom, aqui nos desenhos eu apontei para vocês aonde eu tenho face, aonde eu tenho aresta, que aresta são todas essas linhas, ó, que a gente está conseguindo enxergar. Tem aqui dentro da figura também, tá? E eu tenho os vértices, ou seja, os vértices são os pontinhos, ó, onde as arestas se encontram, certo? Bom, vocês têm que lembrar que os sólidos geométricos, os poliedros, né, eles se dividem em prismas e pirâmides, certo? Prismas, eles têm duas bases, ok? O que são bases? Quando a gente vira o objeto, ele consegue ficar em pé dos dois lados. A gente já falou sobre isso. Então, aqui eu tenho um prisma, ok? Só que eu tenho duas bases. Eu tenho a base de baixo, que é a que ele está em pé. Mas se eu virar essa imagem de cabeça para baixo, eu vou ter outra base também, ok? Então, aqui eu tenho duas bases, consequentemente, duas faces, ok? Tenho duas faces, tenho uma face aqui atrás, tenho essa face aqui, que a gente está conseguindo ver, e tenho essa daqui de trás, ó. Então, eu tenho três faces laterais e duas bases, tá? Que também são faces, certo? Então, eu tenho um total de 5 faces desse prisma aí, ok? As arestas, a gente vai usar um truque básico de riscar as linhas que eu estou conseguindo enxergar, ó. Eu vou riscar aqui, vou riscar aqui, vou riscar aqui, 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 certo? E nisso que a gente vai riscando, a gente vai contando a quantidade de risquinhos que a gente deu, tá? Então, aí são as arestas. E os vértices são os pontinhos. Quantos pontinhos você consegue enxergar? Em cima eu estou conseguindo enxergar 3. Se eu tenho duas bases, se em cima eu consigo enxergar 3, embaixo eu também tenho que ter 3, certo? Então, eu tenho 6 vértices aí nesse prisma, tá? Aqui, ó, é o mesmo processo, tá? Bom, os poliedros se dividem em prismas. Os prismas, eles são classificados de acordo com o número de lados da base. Pô, professora, como é que eu vou enxergar a base do prisma? Olha aqui. O prisma não tá em pé? Todos estão em pé, certo? Então, essa aqui é a minha base. Aqui eu tenho 3 lados, certo? Por isso que ele é um prisma triangular. Eu poderia escrever prisma de base triangular, também poderia ser, tá? Ó, a base desse aqui é um formato de retângulo, né? O retângulo ele tem 4 lados, então por isso que é prisma quadrangular ou prisma de base quadrada. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Se tem 5 lados, o polígono que tem 5 lados é chamado de pentágono. Então, vai ser prisma pentagonal, ok? Esse daqui é o mesmo processo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prisma hexagonal, porque ele tem formato de hexágono, certo? Se eu virar essas imagens de cabeça para baixo, vai continuar a mesma coisa. A classificação vai ser a mesma, certo? Pirâmides. A pirâmide também se classifica de acordo com o número de lados da base. Só que as pirâmides, elas só têm uma base, certo? Essa é a diferença entre prisma e pirâmide. Prismas tem 2 bases, pirâmides não, tem uma só. Até porque se eu pegar essas pirâmides e virar de cabeça para baixo, elas não vão ficar em pé, tá? Então, mesmo processo, a gente vai contar a quantidade de lados, tá? Que eu tenho aqui na base e vai classificar de acordo com o nome do polígono.
Se for um triângulo, pirâmide triangular. Se for quadrado, pirâmide quadrangular. Se for hexágono, pirâmide hexagonal. E assim sucessivamente, ok? Bom, nós temos os exercícios aí do livro página 149 até 152. Beijos!